Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, e vamos entrar agora no capítulo 3º do livro primeiro. Vamos entrar em formação dos seres vivos. A gente vai ler a questão 43, a questão 44 e a questão 45. São longas as respostas, tem uma explicação de Kardec também, de certo modo longa, mas praticamente são autoexplicativas. E nos dias de hoje são fáceis de nós compreendermos. Claro que isso aqui, à época, em 1857, quando foi lançado o Livro dos Espíritos, evidentemente isso era complicado, havia uma necessidade grande de se perguntar esse tipo de situação. Hoje já se aprende muito na escola, com a internet e todos os meios de comunicação tão fáceis de chegar às nossas mãos. Não estou falando das fake news por WhatsApp ou Telegram, estou falando de informações precisas que se pode buscar na internet. Então a gente tem acesso a isso aqui e sabe que isso é uma coisa normal. Muitos de nós sabemos, inclusive, exemplos do que a gente vai ler aqui, que já tenha ouvido falar, ou que já tenha acontecido próximo, ou até que tenha presenciado essa situação. Então a gente vai perpassar por essas questões 43, 44 e 45 do Livro dos Espíritos, e a gente utiliza para esse estudo o livro da editora M, tá bom? Então vamos lá. Questão 43. Quando a Terra começou a ser povoada? Quando a Terra começou a ser povoada? No início, tudo era caos. Isso está lá na Gênesis de Moisés. Está lá na Gênesis. No início, tudo era o caos. Os elementos estavam misturados. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Então apareceram seres vivos apropriados ao estado do globo. Mundo primitivo, recém-formado, e tudo era o caos. Então você imagina na formação do mundo, quando as rochas daquela área que hoje a Terra orbita o Sol foram se aglutinando, trombando, batendo, enfim, montando essa grande esfera de incandescente em torno do Sol, que foi resfriada por Jesus, como a gente já falou em outras oportunidades, para trazendo nessa poeira cósmica, nesses pedaços de matéria que foram se juntando, os germens, não germes, os germens da vida, para que com a interferência de Jesus e os seus prepostos, pudesse então cada coisa entrar no seu lugar, aos pouquinhos, e esse pouquinhos é bem pouquinhos mesmo, estão falando de milhões e bilhões de anos que foram se passando, até que surgissem as espécies, até que surgissem os primeiros seres vivos. Lembrando que o princípio inteligente, o fluido cósmico universal e a matéria já estavam no reino mineral, ali, todos juntos, aspas, misturados, para que depois fossem individualizados e colocados em ambientes propícios para que isso acontecesse. Tá? Isso hoje se pode pesquisar em qualquer site confiável da internet, nos livros de escola a gente consegue entender como que aconteceu, e a cada descoberta dos cientistas, mais nós temos acesso a essas informações, então não vamos ficar chovendo no molhado aqui, tá? Mas era importante que Kardec fizesse essas perguntas em 1857, sempre lembrando que foi quando houve o lançamento do Livro dos Espíritos. Questão 44. De onde vieram os seres vivos que estão na Terra? De onde vieram os seres vivos que estão na Terra? Resposta. A Terra continha os germes que esperavam o momento adequado para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se agruparam assim que cessou a força que os mantinha afastados, e eles formaram os germes de todos os seres vivos. Os germes permaneceram em estado latente e inerte, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício à eclosão de cada espécie. Então, os seres de cada espécie se agruparam e se multiplicaram. Então vamos lá. A gente tem como saber, se a gente abrir uma semente, cortar uma semente no meio e plantar, vai acontecer de germinar? Se não for uma semente propícia para isso, não vai germinar, porque a força vital, o fluido vital que há nela, se extinguiu quando cortamos. Esse fluido vital é que foi colocado para que se criasse vida. Então, vamos falar grosso modo? Não é assim, tá? Ah, o Fábio falou que é assim, assim. Não, não é assim, é só para a gente entender. É igual quando a gente fala para a criança, olha, o papai colocou uma sementinha na barriga da mamãe
e a sementinha cresceu e você saiu da barriga, que é você e você saiu da barriga da mamãe. Não é mentira, mas também não é verdade. É uma forma lúdica de explicar. Então a gente vai usar uma analogia, uma comparação desse sentido, tá? Então tá lá. A Terra só reino mineral tem na Terra, certo? Tem um monte de princípio inteligente junto com o fluido cósmico universal, dando forma a essa matéria. Certo? Beleza. Aí a força dos átomos mantendo, por exemplo, na água, tem duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio, e tem uma força que gruda esses três elementos para formar água. Pode se chamar de força vital, fluido vital, que juntam esses elementos, que mantém esses elementos juntos para que se forme a água. Certo? E isso com todos os elementos que existem na natureza no que diz respeito à matéria. Tem princípios inteligentes ali com uma força que os mantém daquela forma agrupados. Para que haja o primeiro ser do reino vegetal, há que se pegar esse princípio inteligente que está ali misturado, um deles, aquele que já está há mais tempo se juntando, aprendendo a agregar com outras moléculas, pega-se esse princípio inteligente e individualiza-o, cria-o como princípio inteligente já apto a exercer vida. Foi criado o princípio inteligente, passando na mistura da matéria, no reino mineral, por bilhões de séculos, até que chega um momento em que aquele princípio inteligente está suficientemente evoluído, já aprendeu o agregar, como agregar matéria, como agregar moléculas, e então esse princípio inteligente vai ser individualizado. Quando esse princípio inteligente é individualizado, então se utiliza de uma semente, por exemplo, em estado primitivo, e coloca-se esse princípio inteligente ali. Esse princípio inteligente ali, com o fluido vital que tem na semente, não importa quanto tempo vai passar, ela então eclode, ela então nasce. Certo? E a ordem é essa: mineral, vegetal, animal, hominal, que somos nós. Certo? Então, os germen da vida, ou germes da vida, que continham o fluido vital, estavam nessa matéria que está por todo o universo. Quando houve, se é que a criação do mundo foi o Big Bang, então quando houve o Big Bang, a grande explosão, tinha fluido vital, que vem do fluido cósmico universal, tinha matéria e tinha princípio inteligente. Certo? Para formar a matéria que nós conhecemos, há necessidade de juntar o princípio inteligente com o fluido vital e o fluido cósmico universal e a matéria. Beleza, juntou tudo e cria aquilo que é sólido, que é possível, palpável, ponderável, e aquilo que não é também, para nós, né? Para os nossos sentidos. Beleza. Como os gases, por exemplo, que a gente não vê, não sente, só os efeitos, né? Beleza. Então, a partir disso aí, quando vamos pegar um dos princípios inteligentes que estão lá em bilhões num pedacinho de pedra, por exemplo. Só que aquele princípio inteligente já passou por tantas experiências que ele já guardou tanta informação de como agregar matéria que você já pode tirar ele dali e colocar numa forma rudimentar, numa forma inicial de vida no reino vegetal. Que ele vai conseguir agregar as moléculas suficientemente para manter uma estrutura viva que tenha fluido vital. Olha a grandeza de Deus, um negócio gigantesco, muito maior do que aquela coisa simplesinha que foi contada lá na Gênesis. Faça-se a luz, aí decidiu que tinha isso, que tinha aquilo outro e descansou, né? Como se fossem dias, que Deus fez tudo que existe no universo em 6 dias. Não é verdade, né? São bilhões e bilhões de anos. Então, para a gente poder entender, é dessa forma que acontece. Aí, uma vez individualizado esse princípio inteligente, ele vai evoluindo e passando por todas as escalas no reino vegetal, depois levado, carregado, promovido, se quiser usar esse termo, para o reino animal, vai passar por todos os estágios até que esteja pronto suficientemente esse princípio inteligente para transformar-se em espírito, e aí surge o eu, nascemos nós, que somos infinitos para frente. Certo? Então, a formação dos seres vivos é isso. A gente já falou num outro vídeo aqui quando falou de espíritos. Vamos lá. Questão 45.
Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Resposta: encontravam-se, por assim dizer, no estado de fluido no espaço, em meio a espíritos, ou em outros planetas esperando a criação da Terra para começar uma nova existência sobre um novo globo. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Tá, pode ser que tenha, pode ser não, foram trazidos para cá princípios inteligentes que já estavam aptos a, que já eram mais velhos, tinham mais encarnações como planta para começarem as plantas aqui? Sim, além daqueles que já havia aqui, que foram individualizados aqui. A mesma coisa com animais, a mesma coisa com espíritos. Houve aqueles de capela que vieram para cá, quando a gente fala isso sempre aqui nos vídeos, os Exilados de Capela, do livro Exilados de Capela, de Edgar Armond, e o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, que explica os Exilados de Capela. Então, para a gente entender que em todas as épocas sempre aconteceu isso, migração de outros mundos para cá, que quando a Terra estava se formando, e quando estão se formando outros planetas, com essa expansão gigantesca do universo, a mesma situação está acontecendo em todos os lugares, certo? Porque é um ciclo da perfeição divina que é muito maior do que a gente pode supor, e é esse o objetivo do Livro dos Espíritos até o momento, é de trazer a grandeza de Deus, que ele não é um ser com mais defeitos do que eu, e que é sádico jogando você no inferno, jogando a mim no inferno, que nem existe, graças a ele, né? Ainda bem, que por uma tolicezinha que se faz diante de uma vida plena de coisas boas, bem feitas, bem sentidas. Né? Aquilo que a gente tem falado nos outros vídeos também. Há aqui uma explicaçãozinha de Kardec, que é óbvia para nós, então só vou ler, tá? A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formar cristais de uma regularidade constante, de acordo com cada espécie, tão logo eles se encontrem nas condições necessárias. A menor alteração nessas condições é suficiente para impedir a reunião de elementos ou, pelo menos, a disposição regular que constitui o cristal. Por que não ocorreria o mesmo com os elementos orgânicos? Conservamos durante anos sementes de plantas e animais que se desenvolvem somente a uma temperatura determinada e em um meio propício. Vimos grãos de trigo germinarem depois de vários séculos. A gente vê o mosquito da dengue depositando seus ovos hoje, e aí passando 2, 3, 5 anos, aí chove, molha aquele ovo e fica a água empoçada ali um pouco abaixo daquele ovo, o ovo eclode aquele monte de mosquito da dengue de novo. Ficou ali o germe latente, ali esperando a situação propícia. Não é? Há, portanto, nessas sementes, um princípio latente de vitalidade que só espera uma circunstância favorável para desenvolver-se. Podemos chamar de fluido vital. O que se passa diariamente diante dos nossos olhos não pode ter ocorrido desde a origem do globo? Sim. Por ter surgido do caos pela própria força da natureza, essa formação dos seres vivos diminui em alguma coisa a grandeza de Deus? Longe disso. Ela corresponde melhor à ideia que fazíamos do poder exercido por Deus sobre os mundos infinitos através de leis eternas. Senão não seria Deus, né? É verdade que essa teoria não resolve a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem seus mistérios e estabeleceu limites às nossas investigações. Esses limites não é um sadismo, um determinismo também do sentido, não, você não vai saber disso não. Não é isso. O limite dá-se pelas circunstâncias. Somos um planeta de expiações e provas. Saímos não faz muito tempo de um mundo primitivo. Agora estamos passando de provas e expiações para a regeneração. Do mundo primitivo, começando em provas e expiações, estima-se que são 300 mil anos. Em 300 mil anos não houve assim um avanço significativo da humanidade. Você pode ver, a gente ficou recalcitrando no erro. E nos últimos 100 anos, vamos colocar assim, quanto que se evoluiu a humanidade. Mas o que se via, por exemplo, de violência há 100 anos, a gente vê violência do mesmo jeito. Sem o emprego da tecnologia há 100 anos e com o emprego da tecnologia hoje. Quer dizer, só mudaram os meios, mas a violência, a calúnia, a maledicência, a maldade continua existindo quase que da mesma forma. Porém, hoje em 2022, somos 8 bilhões de pessoas, atingimos 8 bilhões de pessoas encarnadas no planeta, e evidentemente a quantidade de pessoas que sofrem com essas violências são bem menores percentualmente do que aquelas há 100 anos.
o que significa que, de uma certa forma, de uma certa maneira, houve sim uma evolução dos seres humanos. E houve um monte de espécies que foram extintas, naturalmente e por incúria nossa, é verdade, mas muitas delas naturalmente. Houve a extinção dos dinossauros, que havia necessidade que isso acontecesse, porque seria matéria-prima muito importante para a evolução do planeta, que é o petróleo, não é? Que resultou no petróleo. Então tem muita coisa que foi acontecendo no planeta que vai trazendo a evolução gradativamente, sempre com algumas coisas que a gente vai vendo, nossa, como que surgiu isso? Ah, Deus é muito maior do que aquele sujeito que descansou no sétimo dia e que criou as coisas por sua vontade, da cabeça dele, e nós que nos viremos com isso. Não, somos convidados a ser co-criadores com Deus, e isso é maravilhoso porque nós podemos sê-lo. Mas tem que ser através de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida para chegar até o Pai. Bom, essa é mais uma gota de Espiritismo. Eu sou Fábio Pereira e a gente se vê amanhã no próximo vídeo aqui no nosso canal Jornal Visão Espírita. Um beijo para você que fica e até lá.